Oi, pessoal. Bem, a partir desses slides, nós vamos ver as figuras maiores para que vocês possam ter um aprendizado mais didático do material. Então, agora nós vamos ver neurônios ganglionares. O que são os neurônios ganglionares? Nada mais do que neurônios que chegam até o gânglio autônomo, como vocês veem na figura no meio, entre a medula e os órgãos-alvos. São gânglios, feixes de fibras nervosas, um complexo, um emaranhado de fibras nervosas que são responsáveis por fazer uma sinapse até chegar no órgão efetor. Então, aqui na figura nós vamos ter a fibra pré-ganglionar saindo do corno intermédio lateral da medula, que descende até o gânglio autonômico, onde faz uma sinapse, como a gente viu anteriormente, liberando acetilcolina. E, dependendo se for uma via parasimpática ou uma via simpática, vai liberar acetilcolina ou ainda noradrenalina. O segundo neurônio, que sai do gânglio autonômico, ou o neurônio pós-ganglionar, ele vai direto até os efetores, até os órgãos-alvo, onde é transmitido o impulso nervoso. A via simpática, como a gente já viu, ela é mais curta no primeiro neurônio, e no segundo neurônio ela é mais longa, podendo liberar a noradrenalina, ou ainda adrenalina, né? E que tem no órgão-alvo alguns tipos de receptores. No caso da noradrenalina, ela tem dois tipos de receptores, os receptores alfa e os receptores beta. Existem os receptores alfa 1 e os receptores alfa 2. E os receptores beta, beta 1, 2 e 3. Na via parasimpática, nós sabemos que o primeiro neurônio é mais longo, liberando ainda acetilcolina lá no gânglio, na primeira sinapse, e no neurônio pós-ganglionar, onde o neurônio é mais curto, ocorre a liberação de acetilcolina. A acetilcolina, ela vai se comunicar com os receptores muscarínicos. Muscarínicos tem esse nome porque a acetilcolina também é chamada de muscarina. Então, os receptores muscarinos existem de 1 a 5. Então, nós vamos ter um receptor chamado M1, M2, M3, M4 e M5. Aqui no desenho dá para ver os tipos de sistema nervoso. No caso do sistema motor, no somático, nós vamos ter um único grande neurônio que vai até o músculo esquelético. Enquanto que no sistema simpático e parasimpático, vamos ter, como visto no desenho, dois tipos de formas. Na via simpática, o primeiro neurônio é mais curto e o segundo neurônio apresenta-se em séries, ou seja, provoca várias sinapses no músculo, seja liso ou cardíaco. E o sistema parasimpático, que é referente às glândulas, principalmente as glândulas das vísceras, ele também possui dois neurônios, sendo que o primeiro neurônio é mais longo e o segundo neurônio também é formado em série. No entanto, essas são as diferenciações que ocorrem entre esses três tipos de sistema. A organização simpática, da divisão simpática, como é que ocorre? Ela inicia lá em cima, lá no corno intermédio lateral, passa por gânglios paravertebrais, lá em amarelinho, um ao lado do outro, e depois no primeiro neurônio, na primeira conexão, no neurônio pré-vertebral, a gente vai ver mais isso, mas já para lembrando vocês na cabeça, e o segundo neurônio na parede interna da víscera. Os neurônios pré-ganglionares sinápticos, como que eles são? Eles são pequenos, emitem axônios mielínicos finos, ou seja, ele possui mielina. Então, o transporte do impulso nervoso se torna mais rápido. Esses axônios
podem controlar as vísceras torácicas através da raiz anterior, junto com os motores somáticos. Mas logo vão formar um desvio que se chama ramo branco, ramo comunicante branco, que eu já mostro numa figura adiante. Por que ele é chamado de comunicante branco? Porque possui mielina. É chamado de substância cinzenta porque tem pouca mielina. Então, esses ramos comunicantes, eles vão entrar em gânglios paravertebrais, como falado anteriormente, situados ao lado da coluna. Daí o que vai acontecer? Daí eles vão formar sinapses lá no gânglio com as células pós-ganglionares. Aqui no desenho dá para ver perfeitamente. Então o neurônio se inicia lá no corno lateral, intermédio lateral da coluna, passa pelo corno anterior da medula, em verde, fibra nervosa em verde, atravessa, se junta às outras fibras somáticas e aqui ao ladinho você vai encontrar o ramo comunicante, que ao passar para cá se conecta a um outro neurônio, a um segundo neurônio. Aqui nessa figura nós podemos ver que existem várias ramificações do neurônio pré-ganglionar. Cada uma dessas ramificações se dividem, se juntam e inervam em torno de 9 neurônios, em torno de 9 a 10 neurônios. A via simpática aqui mais claro, corno intermédio lateral da medula, atravessa o primeiro gânglio, se conecta ao gânglio pré-vertebral, passa pelo ramo comunicante branco, ali lateral, e chega até o órgão efetor, após passar pelo gânglio. O sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico ele possui 2 tipos de plexos. Os plexos são bem mais complexos e, além do mais, eles são independentes. É o segundo cérebro do nosso organismo. São independentes as fibras, elas se estimulam sozinhas. Então, elas são fibras aferentes, são viscerais e interneurônios e são chamados de plexos intramurais nas vísceras digestivas. Fica entre as camadas musculares. Então, nós vamos ter 2 tipos de plexo. Plexo por quê? Porque é um emaranhado de nervos do sistema nervoso. No caso dos plexos entéricos, eles têm 2 nomes. Um submucoso interno, também chamado de plexo de Meissner, e um mesentérico externo, que é mais externo, é chamado de plexo de Auerbach. Os axônios pós-ganglionares simpáticos, nesse caso eles não possuem amielinas e também são muito finos. Geralmente emergem esses neurônios dos ramos comunicantes cinzentos, como eu falei nos slides anteriores. Então, como eu falei, a substância cinzenta ela possui essa tonalidade pela ausência da mielina. Então, vão acabar se reunindo a alguns nervos periféricos, como no caso do nervo ciático. Ainda aqui, vendo claramente o sistema simpático inteiro, as vias pré-ganglionares em pontilhado e as fibras pós-ganglionares em linhas contínuas. Então, seguindo lá de cima as linhas descontinuadas, saindo da coluna intermédio posterior, lá na medula, intermédio lateral na medula, descende, passa pelo ramo comunicante branco, tem a primeira conexão com o gânglio paravertebral e de novo com outro gânglio chamado gânglio pré-vertebral. É aqui que ocorre a segunda sinapse e a formação do segundo neurônio, que vai finalmente inervar geralmente as vísceras,
abdominopélvicas. As vísceras abdominais pélvicas, como que essas vísceras são inervadas? Novamente, lá no corno intermédio lateral, sai um neurônio pré-ganglionar parasimpático. Esse neurônio desce até um gânglio, denominado de gânglio pélvico, ou gânglio celíaco, ou gânglio entérico, e se conecta a uma segunda fibra. Esse é o sistema parasimpático, tá? E se conecta a uma segunda fibra, uma fibra pós-ganglionar, inervando tanto o cólon descendente, o reto, bexiga e os órgãos sexuais. Esse é o sistema parasimpático. Eles não vão seguir a mesma segmentação vertebral. Isso significa que eles são parasimpáticos. Lembrem-se, parasimpático, tronco cerebral e região sacral. A medula da glândula adrenal, como que ocorre? Então, ela vai possuir alguns tipos de células que são atípicas, elas não possuem prolongamentos, que secretam as catecolaminas, né, que seria adrenalina e noradrenalina, e recebe uma inervação pré-ganglionar simpática. Nesse caso, assemelha-se a gânglios nessa divisão autônoma. São verdadeiros nervos ganglionares, cujo neurotransmissor ele vai ser um hormônio que vai agir à distância, tá? Vai promover a circulação sanguínea e ainda estimular a atividade simpática com essa ejeção de adrenalina ou noradrenalina. A organização da divisão parasimpática a gente vai ver em outro vídeo.